E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Algum dia você já tomou um café, talvez um cappuccino, que tinha um pouquinho de canela por cima e você achou bem bacana aquele toquezinho que a canela dava no café? Então, no vídeo de hoje, eu vou passar algumas dicas de como você pode preparar um café com canela ou algumas outras especiarias aí para você conseguir deixar o seu café ainda mais especial. Então, eu vou dar algumas dicas aí de algumas especiarias diferentes que se usa geralmente junto com o café e também alguns cuidados que você deve tomar de qual é o jeito certo e qual é o jeito errado de você colocar esse gosto das especiarias junto com o seu café. Beleza? Vamos lá então? Vamos começar falando então das especiarias. Existem algumas especiarias que combinam muito bem com o nosso café. O exemplo da canela que a gente já deu antes. E também, em alguns países árabes, se coloca, por exemplo, cardamomo dentro do seu café. Então, tem alguns tipos aí de especiarias que a gente sabe que dá legal de a gente colocar no nosso café. Então, eu vou dar o exemplo aqui de algumas delas e você poderia então preparar um café colocando todas elas ou parte delas no seu café, conforme o seu gosto. Recomendo você fazer alguns testes aí, né? Bota uma, bota outra e aí ver quais que mais agradam o seu paladar. Então a gente tem aqui a canela, então essa aqui é a canela em rama, você também pode usar a canela em pó. Aí a gente tem noz moscada, aí a gente tem que usar uma quantidade bem pequena, né? Ralar ela. Temos também o cravo da Índia, trouxe também gengibre, que a gente pode colocar uma quantidadezinha. E inclusive, para quem reconheceu aqui, a gente tem a pimenta do reino preta. Se a gente usar ela numa quantidade pequena, ela também pode dar aí um toquezinho bem interessante no nosso café. Além desses aqui, existe, por exemplo, o cardamomo, que eu não tenho em casa, e também o anis. Se você tiver anis, também é uma opção acrescentar o anis na sua receita. E além desses que eu citei, existe também a baunilha, que você encontra, por exemplo, em fava, ou em forma de essência de baunilha, ou então na forma um pouco mais fraca, que é o açúcar de baunilha. Agora, duas observações que eu quero deixar com relação a essas especiarias é, primeiro, elas são muito fortes, tá? Então a gente tem que sempre cuidar com as quantidades que a gente vai colocar no nosso café para que a gente não faça com que aquela especiaria tome conta de todo o sabor. A gente quer dar um saborzinho, quer dar um toque daquela especiaria. A gente não quer que ela domine a nossa bebida. E a outra questão é, como a gente está então com esses sabores muito fortes aqui para acrescentar no nosso café, uma combinação muito interessante é se você toma um café com leite. Então, ao acrescentar leite no seu café, você está colocando ali uma forma de gordura. E essa gordura do leite, ela suaviza um pouco esses sabores muito fortes que a gente tem das nossas especiarias. Por isso que muitas vezes você encontra bebidas que tem o leite junto com a canela, porque dá uma combinação legal. Então, se você tem o costume de tomar café com leite, fica bem bacana de você usar alguma dessas especiarias, porque provavelmente não vai ficar assim forte demais. Mas lembrando, né? Sempre em quantidades muito pequenas, né? E agora a questão é, como a gente vai fazer para colocar esses sabores dentro da nossa bebida? Então, tem duas maneiras que funcionam e uma maneira que eu não recomendo, tá? A maneira que não funciona muito bem é, por exemplo, usar um método de preparo que usa um filtro de papel, como por exemplo o coador Melita. Por quê? Porque se eu jogar o meu pó do café ali no coador e eu colocar as especiarias junto, a hora que eu for jogar a água para tentar extrair aquele café, uma questão é que a água não vai ficar muito tempo em contato com as especiarias. Ela vai passar e não vai dar muito tempo para ele tirar tanto sabor assim das especiarias. E a outra questão é, o fato de ter alguma especiaria ali no meio do café pode atrapalhar a maneira com que o café é extraído, principalmente se você usar uma especiaria em pó. Então, de repente, você colocou canela moída junto no seu coador, as chances são grandes que aquela canela moída pode acabar entupindo o seu filtro de papel e aí o seu café vai demorar mais tempo para passar e ele vai ficar amargo. Tá? Então, evite colocar qualquer coisa junto em um coador com filtro de papel. Mas então, qual que é a maneira correta de a gente colocar esse sabor dentro da nossa bebida? Então, tem duas formas. A primeira delas é seguir a mesma lógica daquela canela em pó que você coloca em cima da bebida. É você moer
digamos a canela e algumas outras especiarias que você quiser, fazer um pó delas. Aí ajuda se você tiver, por exemplo, um daqueles moedores elétricos de café. Ou então às vezes funciona também usar um liquidificador ou um multiprocessador. E aí você coloca então umas quantidadezinhas de cada uma das especiarias, moe até aquilo virar um pó, e aí você pode simplesmente jogar um pouquinho daquilo em cima do seu café. E a outra maneira é você deixar a sua água que você for usar para preparar o café em infusão com essas especiarias. Ou seja, coloca elas um tempo dentro da água, se a água estiver quente vai ajudar ainda mais para pegar esse sabor, deixa um certo tempo e aí depois você usa essa água para preparar o seu café. E aí um jeito de fazer essa infusão é até mesmo com a prensa francesa. Você pode preparar a prensa francesa normalmente, colocar aqui o pó do café, coloca algumas especiarias junto aqui e conta ali os 4 minutos, né? Desce o êmbolo e serve o seu café. Esse seria um jeito de promover uma infusão aí. E outro jeito é você pegar, por exemplo, uma panela, colocar aqui a sua água, colocar as suas especiarias e aí você primeiro deixa um tempo cozinhando. Se você quiser ter bastante sabor das especiarias, deixa um tempo cozinhando só as especiarias com a água para ir tirando o sabor. E aí depois você vai lá, acrescenta o seu café, conta os 4 minutinhos e aí depois você serve o seu café. Por que a gente não coloca desde o começo o café? Porque se a gente deixar o café em contato com água quente por mais de 4 minutos, isso pode fazer com que o café sobreextraia, ele extraia demais. E aí ele vai ficar mais amargo e a gente não gostaria de ter isso no nosso café. Então eu vou preparar dessa maneira aqui agora o nosso café com especiarias. Então agora eu vou acrescentar aqui a minha água. E aí vou colocar 2 cravinhos, 2 sementinhas de pimenta do reino preta. Vou colocar uma raminha, 2 raminhas de canela. Moer um pouquinhozinho, ralar, desculpa, um pouco de noz moscada. Cuidado que ela é forte, né? E vou colocar 2 rodelinhas de gengibre, tá? E isso agora a gente vai levar ao fogo. Eu vou levar por uns 5 minutos, para ferver por 5 minutos. E aí depois a gente acrescenta nosso café, conta mais 3 a 4 minutos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou coar isso aqui com um coador de pano. Tá bom? Então vamos lá? Então agora minha água aqui já está pegando sabor há mais ou menos uns 5 minutos. Eu vou pegar um cronômetro e vou contar 3 minutinhos depois que tiver acrescentado o meu café. Então eu deixei a minha água pegando sabor por mais ou menos uns 5 minutinhos aí. Aí eu desliguei o fogo, contei 30 segundos e joguei meu café. Para quem já acompanhou a dica que eu passei em um outro vídeo aí no canal, isso é importante, né? Você não pode colocar o pó do café em cima da água fervente, porque senão ele fica amargo. Então eu contei 30 segundos, joguei meu pó do café e agora estou cronometrando aí. Vamos esperar deixar 3 minutos aí e depois eu vou coar ele com o meu coador de pano e aí está pronto para eu tomar. Beleza? Então, agora que acabaram de passar os 3 minutos, eu vou servir aqui o meu café, vou coar ele com o meu coador de pano e aí já está pronto para a gente beber. Então, como eu falei, né, não é interessante deixar muito mais do que 4 minutos de tempo total de contato. Então, o vídeo agora deu uma cortadinha, porque o meu despertador tocou, mas vamos seguindo aqui. Conforme eu estava passando a dica, é interessante a gente cuidar para realmente não passar de 4 minutos de tempo de contato do pó do café com a água quente, porque senão a gente vai, extrair muito do amargor. Beleza? E agora, para você que acompanha o vídeo até o final, tem uma diquinha extra. Já que você já está sabendo como é que dá para fazer para tirar o sabor das especiarias aqui, colocando elas na panela e deixando um tempo a água fervendo junto com as especiarias, você pode usar essa mesma dica para preparar um café com outros sabores. Então, em vez de usar especiaria, você pode usar algumas ervas também, como por exemplo a hortelã, a sálvia ou o manjericão.
Então, se você tiver alguma erva fresca aí na sua casa, pega algumas folhinhas, bota na água, deixa um tempo ali fervendo e aí depois usa essa água para preparar um café. E aí faz um teste aí, vê como é que fica o sabor. Eu já fiz esses dias com hortelã e gengibre. Ficou bem bacana a combinação. Ficou bem, uma coisa bem diferente, assim, interessante. Então, às vezes você está enjoado daquele seu cafezinho de cada dia, quer uma coisa um pouquinho diferente, quer provar algo que, né, sai um pouco da rotina. Aí você pode preparar uma hora dessas, um café desses aqui, e aí você já vai ter um cafezinho todo especial e diferentão para dar uma quebrada na rotina dos cafés. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no meu canal, ativa o sininho para receber notificação toda vez que surgir vídeos novos e deixa aí nos comentários se você tem alguma dica a mais aí ou algum outro vídeo que você gostaria que eu fizesse. Beleza? Valeu!